que sinais geralmente a gente encontra em consulta e ambulatório que tem essa característica de benignidade? A gente tem aqueles sinais, assim, que tem um padrão repetitivo, né? Isso. Normalmente tem alguns sinais, por exemplo, a ceratose seborreica, né? Dermatose papulosa nigrans também, que aí você tem essas lesõezinhas que são pápulazinhas, né? Que são hipercrômicas, bem delimitadas, geralmente acomete essa região mais central da face dos pacientes negros. E você vê aí, né? A gente consegue ver aqui na imagem, para quem está assistindo aí no YouTube, consegue ver aqui na imagem que são muitas lesões e são lesões com aquele aspecto bem parecido, né? Exatamente, são lesões muito comuns em afrodescendentes, né? Isso. Aqui no Brasil, todos nós, eu diria assim, praticamente. Isso. E que a gente vê com frequência na área de face, pescoço, inclusive de pessoas bem famosas, como a gente vê aqui, quem nos acompanha no YouTube. Aqui a foto de Morgan Freeman, com a série de lesões de dermatose papulosa nigra. Então, a gente vê que são lesões múltiplas, de aspecto monomórfico, então dificilmente uma lesão cancerígena teria um número tão elevado de lesões de forma simultânea. Então, quando a gente olha uma lesão assim, tá tranquilo. Isso, já fica mais tranquilo. Já fica bem mais tranquilo nessas lesões. Claro que se o paciente se incomodar do ponto de vista estético, a gente pode removê-las sem nenhuma dificuldade, né? Exatamente. Além dessas lesões faciais de dermatose papulosa nigra, a gente tem uma série de outras que a gente vê de forma pedunculada, pediculada, frequente em pescoço e também outras dobras, né, Virgínia? Quais são elas? Nas axilas também são bem frequentes, né? Os fibromas moles ou os chamados acrocórdons, né? Isso. Que são essas papulazinhas pedunculadas, são muito frequentes, né? Bem fácil de reconhecer, Isso. né? Então, assim, muitos pacientes reclamam porque, às vezes, quando sua, coça, ou principalmente quando você tem no pescoço, o cordão, às vezes, prende, incomoda, mas não é aquela lesão que seja uma urgência de ir para o dermatologista por ser uma lesão benigna. Isso, né? Ele tem esse aspecto meio saculiforme, às vezes, né? De consistência fibroelástica, papulosos, predomina em pescoço e, como você disse, axila, virilha, áreas de atrito de forma geral. E tem um perfil de pacientes que tem esse tipo de lesão com maior frequência. São aqueles pacientes com síndrome metabólica, maior obesidade, né, ganho de peso, mas também pode surgir do ponto de vista genético, independente dessas condições. Exatamente. E aí, claro, o paciente se incomodando, querendo retirar, ele pode ser encaminhado para o dermato para que seja feita, né, a retirada das lesões. Mas é aquela coisa, entre você ter um paciente que tem uma lesão suspeita de câncer e um paciente que você está vendo que tem os fibromas moles, né, você vai ter que dar preferência de encaminhar o paciente que tem uma lesão mais sugestiva de malignidade. Ou até no mesmo paciente, né? A gente vê uma multiplicidade de lesões num único paciente. Você pode ter uma lesão suspeita de câncer de pele no nariz, por exemplo, e ter esses acrocórdons na área do pescoço e o paciente às vezes está incomodado com a lesão do pescoço. Eu digo, opa, ordem de prioridade. A gente tem que deixar o paciente saudável primeiro, antes de deixá-lo bonito ou com autoestima. Enfim, a gente tem que colocar em ordem de prioridade em todas essas intervenções. Exatamente. É como eu sempre falo, primeiro tratar a doença, estética depois. Exatamente, né? Perfeito. A ideia é essa. E a gente tem também outro grupo de lesões que já tem aspecto papuloso e vinhoso, que são chamados de angiomas Rubi, né? O nome é até bonito. Por que ele tem esse nome, Virgínia? Então, a gente tem essas papulazinhas vinhosas que são muito frequentes. A gente pega muito no consultório paciente bem... como é que eu posso dizer? Ansioso, né? Preocupado, porque geralmente quando começa a aparecer, aparecem várias, então o paciente realmente ele fica muito ansioso, né? Uhum. Mas são lesões benignas, né? Você vê que são lesões bem delimitadas, circularzinhas, bem regulares, né? Que tem essa coloração bem homogênea, né? E surge geralmente mais na região do tronco. Com né? maior frequência, sem Isso. dúvida nenhuma. E o paciente às vezes fica ansioso porque são lesões geralmente adquiridas e às vezes surgem a partir dos 35, 40 anos. Exato. Tem um componente hereditário também. Tem pacientes que já digam, minha família toda é pintadinha assim, doutora. E outros vêm realmente com ansiedade, preocupados de serem algo mais complicado ou de risco agregado maior. Mas são lesões bem tranquilas. E como é que a gente remove essas lesões de higiene em consultório? Como é que você faz? Nossa, bem tranquilo, né? A gente faz com anestesia local normalmente e a gente faz a eletrocoagulação, né? Se for uma lesão assim mais pedunculada, a gente pode fazer um shavingzinho, né? Que é cortar com a tesourinha e fazer a eletrocoagulação, que é tipo uma queimagenzinha da lesão, já que é uma lesão benigna, né? Lembrando que lesões que têm qualquer suspeita de malignidade não podem, né, ser feito esse procedimento da eletrocoagulação. Isso, se você não tem segurança, não vai cauterizar um produto que pode ser examinado, né? Exatamente.
Perfeito. A gente aqui ainda está mostrando outra, quem nos acompanha aí no YouTube, outra imagem de um dorso, né, com várias pápulas de angioma rubi. Então, de forma geral, a gente enquadra aqui lesões que são múltiplas, que têm aspecto papuloso bem delimitado e tem um aspecto monomórfico que parecem que se repetem no paciente, em geral, denotam benignidade. Então, Exatamente. isso de forma geral, seja de dermatose papulosa nigra, sejam de acrocórdons ou de angiomas rubi. Então, a cor pode ser normocrômica, né, da cor da pele, como alguns acrocórdons, hipercrômicas, como a dermatose papulosa nigra, e até de aspecto vinhoso angiomatoso, como o angioma rubi. Mas todas são benignas, né? Isso aí.